Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa terceira aula de Arquitetura e Organização de Computadores 2. Na nossa última aula, iniciamos o nosso estudo através da estrutura do sistema operacional. Vimos também os conceitos básicos, onde aprendemos o que é um kernel ou núcleo e os system calls ou chamadas de sistema. Vimos também o modo de acesso, que pode ser modo usuário ou modo kernel, e também sistemas monolíticos e microkernel. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através do sistema operacional como gerente, porque quando instalamos um sistema operacional, estamos definindo um gerente para os recursos do computador. E o que é preciso gerenciar em um computador? Um dos itens que precisam ser gerenciados são os programas que costumamos utilizar ao mesmo tempo. Então, aqui tem uma representação na imagem de um cenário onde o usuário acessa e-mail, usa calculadora, editor de imagens, programa de comunicação de voz e editor de textos. Então, um programa é um conjunto de instruções que, ao serem executados pelo computador, com a ajuda de um sistema operacional, realizam determinadas tarefas. E essa lista de instruções deve ser armazenada de forma que possa ser utilizada a qualquer momento. Então, assim, precisamos guardar essas instruções em arquivos armazenados no HD, que seria o disco rígido, certo? Aqui nós temos essa imagem que apresenta os elementos que estão relacionados à execução de um programa, tá? Inicialmente temos o código do programa, que deve ser transferido do HD para a memória. Depois, quando o programa estiver disponível na memória principal, o processador acessa então as instruções, uma a uma, com a finalidade de interpretá-las e executá-las. Então aqui, cada instrução pode corresponder a uma entrada ou saída de dados, e nós temos como exemplo a impressão de documentos na impressora. Então, um programa em execução é chamado de processo, e este processo pode ser formado por três partes principais. No caso aqui, nós temos o primeiro como código do programa ou lista de instruções, o segundo, dados processados pelo programa, e o terceiro, o contexto, que consiste no conjunto de informações adicionais sobre o processo, como e onde estão armazenados os dados e instruções. Então, para que um programa possa ser executado em um computador, o sistema operacional precisa executar funções básicas. E que funções são essas? Seriam gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos e de dispositivos de entrada e saída. Então, aqui nós temos a definição, do que seria um processo. Eles são programas em execução e não podemos confundir processo com um programa instalado no computador, porque um programa é uma entidade passiva, assim como o conteúdo armazenado no HD dos computadores. Já o processo é uma entidade ativa, ou seja, algo que entrou em execução e que possui um conjunto de recursos associados a ele. Então, podemos concluir que um sistema operacional é constituído, portanto, por uma coleção de processos que se subdividem em processos de sistema operacional e processos de usuário. E agora nós vamos estudar a estrutura dos processos, certo? Considerando os sistemas multiusuários, cada usuário do sistema tem um programa associado a um processo. Nesses sistemas, o usuário, ao executar seu programa, tem a impressão de que todos os recursos do computador estão disponíveis somente naquele programa. De fato, isso não é verdade, uma vez que todos os recursos estão sendo compartilhados, inclusive o processador. Então, o processo é formado por três partes, que no caso seria pelo contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento, como está representado aqui na imagem, certo? Essas três partes são responsáveis por manter todas as informações necessárias à execução de um programa, certo? Então, seria basicamente contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento. Então, agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho em cada área dessa, certo? E vamos começar pelo contexto de hardware, que ele está relativo a um processo e armazena informações como registradores gerais de processador, registradores de uso específico, como no caso o contador de programa,
registrador de status, certo? E eles são fundamentais para a implementação de sistemas multiprogramáveis, onde os processos precisam alternar na utilização do processador. Temos também o contexto de software, que é composto por 3 grupos de informações: identificação, cotas e privilégios. E aqui eu tenho uma atividade para vocês e eu quero que vocês me digam o que é um processo, o que é necessário para um programa ser executado em um computador também, certo? E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo com o sistema operacional, onde vimos que ele atua como um gerente, certo? Para gerenciar os recursos que estão disponíveis no meu computador. Vimos o gerenciador de processos, onde nós vimos o que é um processo, né? Que a gente não pode confundir com a definição de um programa. E vimos também a estrutura dos processos. Aqui está a referência, por hoje é só e até a próxima aula.